Olá, eu sou Ana Paula, psicóloga, e tive muita vontade de expandir o meu serviço, podendo auxiliar mais pessoas. Um jeito que eu acredito é fazendo esse vídeo aqui para você, porque algumas reflexões são proporcionadas e eu acredito também que quando a pessoa chega com a intenção de se melhorar cada vez mais, de promover o próprio crescimento, ela chega, na maioria das vezes, com os ouvidos, com a mente e com o coração abertos para isso. Então, muito mais do que aprender sobre conteúdos, é também poder se dar o direito de conversar com você mesmo a respeito do que você vai escutando aqui. Então, por esse motivo, eu quero te pedir também que, se gostar dos vídeos, que você dê o seu like, que você compartilhe, para que ele chegue ao maior número de pessoas que também possam ser beneficiadas. Eu tenho alguns conteúdos no meu Instagram para que vocês possam usufruir da melhor forma possível. É um prazer muito grande ter você aqui, talvez pela primeira vez, e até mesmo as pessoas que já me acompanham e que conhecem o meu trabalho. É uma alegria muito grande ter esse apoio, ter esse incentivo, e isso me motiva demais. Muitas vezes eu chego para conversar com algumas pessoas e eu tenho tido essa devolução. Nossa, Ana Paula, meus amigos estão gostando muito dos seus vídeos. Eu tenho escutado, parece que o que você disse, você estava falando para mim. E, gente, olha, isso é um incentivo, é uma coisa indescritível, porque é muito gostoso poder sensibilizar e atingir as pessoas de modo que elas possam ser ajudadas. Não é só um motivo de alegria, mas é um propósito de vida que, no meu caso, eu vejo se cumprindo. Porque antes de decidir fazer psicologia, eu lembro como se fosse hoje, na orientação profissional que eu fiz na época, vocacional, o objetivo principal, quando me foi perguntado, eu tenho certeza que eu disse, eu gostaria de ajudar as pessoas. É claro que existem várias profissões lindas que têm esse objetivo também, mas eu digo para você que eu me encontrei de corpo e alma na psicologia. E quando eu vejo que o meu desejo, o meu sonho está se efetivando e que as coisas estão acontecendo do jeito que eu idealizei dentro do meu propósito de vida há tantos anos, isso me traz uma realização muito grande. E olhando para essa árvore aqui atrás, é mais ou menos isso, né? Nós vamos plantando sementes nas nossas vidas, nós vamos cultivando, nós vamos cuidando, nós vamos arando o solo. E é claro que ninguém está totalmente pronto para nada. Isso é um desenvolvimento desse caule, dessa raiz, que vão se expandindo para que esses frutos sejam colhidos ao longo do tempo. Então fica aí esse recado, cuidado com o imediatismo, porque as coisas na vida são plantadas e tudo depende de um esforço e de um desejo que seja maior do que o seu medo. Então, por isso, eu volto à história do solo fértil, do solo ainda pedregoso, talvez despreparado para esse plantio. Esse solo, nesse sentido, eu faço uma analogia com o ambiente que você foi criado, né?
com características da sua hereditariedade também, por que não? Justamente dizendo, né, que aquela pessoa que consegue estar num ambiente mais acolhedor, um ambiente que incentiva que ela vá à frente mesmo com as suas falhas, um ambiente em que dá uma orientação, uma proteção necessária para que ela expanda, isso sim facilita o seu desenvolvimento. Assim como eu falei do plantio dessa árvore, do adubo, da quantidade de luz, de sol que ela recebe, enfim. Mas, gente, eu pergunto aqui para vocês, como ter um ambiente também tão favorável ao crescimento, né, físico, psicológico, porque nós somos gerados, educados também por pessoas, e pessoas que tiveram determinado ambiente também que pode não ter sido tão favorável. Então, não cabe aqui ficar avaliando isso como um critério também rígido. Nós precisamos usar aquela frase, né, que o mais importante não é o que fizeram de nós, mas o que nós vamos fazer com o que fizeram de nós. E aí é que eu venho dizer, né, para você, quantas vezes eu escutei no meu consultório, nos atendimentos online, vida fora, nas minhas relações: nossa, Ana, eu tenho tanta dificuldade de fazer alguma coisa sozinha. Sabe, sempre vem assim, como se fosse uma vozinha aqui, me dizendo que eu não vou dar conta, que tudo que eu faço tem um defeito maior do que qualquer outra coisa. Eu começo a me comparar com as pessoas e sempre acho que comigo não vai funcionar. E eu vim de uma educação em que eu fui muito protegida. As pessoas resolviam tudo para mim, né? As pessoas que cuidavam de mim, com as melhores das intenções, é claro, procuravam pular ali na minha frente para resolver qualquer coisa. E vinha aqui, sabe, uma sensação de que eu era incapaz, de que eu não daria mesmo conta de fazer aquilo sozinha. E eu aprendi que arriscar pode ser meio que dar minha cara a tapa, sabe? Todas as vezes que eu preciso enfrentar uma nova situação, nossa, eu corro léguas, porque eu sinto um medo, mas um medo tão grande, e eu quero me livrar desse medo, que na maioria das vezes o meu coração bate forte, eu fico tão ansiosa que eu quero fugir da situação e isso me paralisa. Tem também aquele outro caso que vira dependência, assim como esse que eu tô falando para vocês, porque é aquele oposto, os pais que ou às vezes têm muitos filhos, ou às vezes não conseguem fazer diferente emocionalmente falando e não orientam os filhos, não dão o mínimo de proteção. Pelo contrário, muitas vezes os envolve para se responsabilizar por um irmão mais novo, para cuidar desse irmão mais novo, para proporcionar situações em que, se a gente for olhar, essa pessoa não está madura ainda para ter tamanha responsabilidade. E aí vem uma fala: nossa, olha, eu vendo a minha mãe me delegando tamanha responsabilidade, mesmo eu sabendo que não era naquele momento o ideal, né, que eu não tinha preparo suficiente para isso, eu via minha mãe tão assoberbada, minha mãe ou quem cuidou, né, meus pais, tão assoberbados, tão ocupados com meu irmão, por exemplo, que eu não queria dar nenhuma preocupação para ele. Eu sempre ouvindo, né, cuide do seu irmão, ajude o seu irmão. Em alguns momentos o seu irmão ele é mais novo, ele não tem condição de fazer sozinho, cuide dele.
E aí, eu agora adulto, eu acho que eu não posso decepcionar as pessoas, assim como eu não podia decepcionar os meus pais. Eu acredito que eu tenho que dar conta de tudo. Eu acredito que eu tenha que ficar ali mediando conflitos, porque eu tenho que vir e consertar as coisas assim como eu fazia naquele tempo, né? E fico a maior parte das horas pensando que eu tenho que ser um super-herói, uma Mulher Maravilha, que eu não posso mostrar vulnerabilidade, eu não posso mostrar as minhas fraquezas, que qualquer ser humano tem, as minhas dificuldades, porque senão eu vou ficar um atestado, né, de que não dou conta mais, eu não vou ser tão admirado. E isso, gente, interfere na vida em todos os sentidos. E nesses dois casos, nós estamos falando de uma dependência, porque em uma dependência dentro de um contexto, o outro é dependência também porque a pessoa não consegue ser ela mesma, né? A pessoa fica o tempo todo tomando cuidados para que ela se sinta amada, para que ela se sinta aceita, mas num grau em que, num relacionamento, por exemplo, nesse segundo caso, a pessoa muitas vezes evita se envolver por medo de ser abandonada também, por medo de não conseguir preencher as expectativas do outro. E nessa situação existe uma tendência a buscar parceiros, parceiras que dependam dela, porque foi assim que ela aprendeu a estar na vida. Cuidava do irmão, tinha que dar conta de tudo. Então a tendência é buscar um parceiro em que ela se sinta também na obrigação de fazer o mesmo. E aí eu te pergunto, isso é um relacionamento? Eu vou dizer, não queria falar a palavra saudável, mas é um relacionamento que traz realização? Porque sim, existe um esforço muito grande, né, além da conta, para cumprir tudo isso, né? Então, diante de toda essa história de vida, vão sendo criadas crenças que ficam na nossa mente, como esse interfone que acabou de tocar e que eu sei que vocês ouviram. E o que é preciso fazer diante disso? Diante de uma situação em que você fica, ora, dependendo de alguém, achando que não é capaz de dar conta sozinho, precisando o tempo todo do aval do outro, não confiando em você mesmo, vendo só defeitos, se comparando, ou em outra situação em que você teve sempre que muito cedo fazer tudo sozinho, dar conta de tudo sozinho, e até fez, só que com um sentimento adulto que permanece em você enquanto adulto, é como se você fosse quase que uma farsa, que você não dá conta de nada, que algo vai dar errado a qualquer momento e que você tem que estar sempre ali de prontidão para dar conta de tudo e que você não pode em momento algum dizer que não sabe, que não consegue, enfim, essas crenças que vão te limitando ao longo da vida, é necessário que, em primeiro lugar, você aceite que pode sentir tudo isso. Porque enquanto você ficar lutando com esses sentimentos, a tendência é que você se paralise. Então comece a aceitar isso em você. O autoconhecimento, ele é fundamental para que você identifique se o que você está sentindo hoje em uma relação pode ter muito mais a ver com uma situação semelhante lá do passado que está aqui como aquele interfone, sabe? Rondando os seus sentimentos, as suas sensações, os seus pensamentos e que muitas vezes não tem nada tão diretamente a ver com essa pessoa, com essa situação, com esse contexto. E se isso for real, gente, vai te ajudar muito fazer essa discriminação, mesmo que não seja exatamente naquele momento, é claro, mas para que você comece a decidir
né? Se você quer correr novos riscos, se você quer ensaiar, fazer um pouco diferente, agir de formas diferentes da que você sempre agiu, né? No piloto automático, naquela forma de comportamento que você não toma nem um contato com você mesmo, né? E aí sim, é uma oportunidade que você vai se dar para aprender a cada dia com a sua experiência. E se ainda assim tiver muito difícil, eu recomendo que você faça psicoterapia. Claro que não é o único caminho para que você possa buscar recursos para um crescimento, mas dentro dos que eu conheço, eu posso dizer que é um deles e existe uma grande possibilidade de ajuda nesse tipo de ação. Então fica aí o meu recado, espero que você tenha gostado, né? Torço para que esse vídeo possa realmente te ajudar em alguma coisa e peço mais uma vez que você dê o seu like, que você interaja comigo, né? Fale a respeito do que você achou, me dê sugestões de temas que eu possa fazer dentro do assunto ansiedade. Eu falo muito também da emoção associada ao comportamento de alimentação, então autoestima e relação afetiva, enfim, estou aqui aberta, tá, para sua contribuição também nesse sentido e agradeço desde já o seu carinho de estar aqui até agora comigo. Um abraço, tchau, tchau.